Olá, pessoal. Bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com o Dr. Walter Trebits e hoje, pessoal, nós vamos falar de Vitória da Luz. Como é que vocês passaram o ano novo? Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bom, Ângela? E aí? Voltando de férias também, né, Walter? Estamos voltando de É, férias, né? estamos Graças a retomando Deus, tudo bem. E um você, ano como de, está? é um ano de muitas novidades, né? Graças ao nosso Criador, deu tudo certo, está tudo bem, estamos caminhando, e é um novo ano aí com grandes perspectivas, né? Com grandes mudanças e grandes aprendizados, né? Porque as E vitórias, assim, elas sempre são eu não estou te bem-vindas. ouvindo direito, Walter. Vê se posiciona melhor seu microfone aí. Dá uma olhadinha. Então, peraí que eu vou fechar as janelas, porque está chovendo aqui, por isso que você não está ouvindo. Tá, Peraí. tá. Pessoal, hoje deu uma chuva lascada aqui em São Paulo, né? Voltando de viagem também. Mas, assim, graças a Deus, tudo bem. Espero que vocês também, aí, nosso pessoal da TV Galáctica, o pessoal que nos assiste, também esteja bem. Estamos aí num novo ano, com muitas novidades. E com o nosso querido Walter Trebits aqui, trazendo muitas coisas boas, né? Trazendo muita esperança para o nosso pessoal, né, Walter? É isso aí. Melhorou agora? Dá para ouvir melhor? Agora tá ótimo, agora tá ótimo. Então tá bom. Que é o Bom, barulho pessoal, de hoje o fundo tema que o Walter vai atrapalha. abordar é Vitória na Luz, né, Walter? É isso aí, a vitória da luz. Vamos entender o que é isso, né? Claro, Todo todo mundo mundo tem falado bastante disso na internet, então, assim, chamei o Walter, que é um expert nesses assuntos, para vir trazer esse esclarecimento. Ô, Walter, atualmente vemos inúmeras informações que a luz venceu, ou Vitória da Luz. O que significa isso para a humanidade? A vitória da luz significa que a humanidade será outra, né? Nós renascemos para um período de abertura consciencial, né? Então, isso é bastante sabido, todos que acompanham isso já sabem disso, já ouviram muito falar de quarta, de quinta dimensão. Então, quando se fala da vitória da luz, agora, é porque não tem volta a isso, não tem mais, vamos dizer assim, meios termos em relação a esse período, a essas mudanças. O que é importante as pessoas entenderem que o planeta, o sistema solar, o nosso universo local ascendeu para uma quinta dimensão de consciência e abriu uma grande, enorme oportunidade para nós. O que deve ser entendido com bastante cuidado é que a vitória da luz não significa que as coisas estão prontas e que agora o planeta, né, tudo vai ser de acordo com um mundo melhor que nós esperamos. Será, mas isso depende de um trabalho de cada um. Aquele trabalho que tanto a gente fala, tanto a gente falou até o final do ano passado, na última live nós estávamos falando e vamos voltar a falar, porque isso é essencial, né, o autoconhecimento, o trabalho em si, né, o trabalho de busca, essa busca que agora acontece nesse exato momento das pessoas que estão nos vendo, que estão aprendendo, que estão buscando, isso faz parte dessa vitória. Sem isso, sem essa participação do ser humano, a vitória da luz ela continua, o planeta será realmente, como já é, um lar de quinta dimensão, um lar de regeneração e não mais de expiação, mas fiquem todos muito bem esclarecidos que nós devemos e depende de nós, da continuidade do nosso trabalho, seja ele individual, coletivo, seja de participação, né, de pesquisa, de busca, isso não vai ser algo que nos apresentará assim né, de repente estamos no paraíso. Nós poderemos construir esse paraíso, sim, né? Mas que todos fiquem atentos com isso, porque já existe uma expectativa, né? Uma certa ansiedade, e até, às vezes, para alguns, poucos, ainda bem poucos, né? Uma descrença, mas você falou que em 21 de dezembro ia ter uma explosão solar e tudo ia se modificar, tudo se modificou realmente, né, no sentido de você ter uma ascensão vibracional e consciencial, mas você tem que fazer parte disso.
se você continuar bloqueado em terceira dimensão, se você continuar bloqueado na materialidade, se você continuar bloqueado em si mesmo, porque o maior entrave da consciência humana somos nós mesmos, né? Nós não querendo ser mais do que nós somos, né? O que vai te fazer despertar? É quando você se encontrar, você se vê no processo, né? Você se vê nessa participação. Então, a Vitória da Luz, ela traz tudo isso, já está aí, né? Não tem mais o que esperar, o que fazer, ou o que, né? Agora, a Vitória da Luz, ela convida, né? Mais uma vez convida todos nós a essa grande participação. Então, para iniciar o nosso papo hoje, é esse alerta de participação, né? Do despertar de todos nós. Legal, Walter. Bom, Walter, o que existe de fato em relação à luz na realidade atual humana, que o ser humano terá, o que terá a ver com o ser humano nisso, na sua existência atual? Bem, a partir, né, dessa introdução que nós fizemos aqui, que já começamos a dizer, né, que depende de nós agora participar disso, né, como eu já até antecipei um pouco a ideia dessa pergunta, que se abriu um manancial, um grande portal de oportunidades, né? E, claro, que se você tem um ambiente mais propício para a espiritualidade, um ambiente mais propício para o seu crescimento, isso vai ser facilitado para nós. Falar de espiritualidade no final do século XIX, no começo do século XX, que foram os 2 séculos onde explodiu a ideia da conscientização individual do ser humano, era muito sacrificante, era muito difícil. A gente enfrentou no início do século XX uma guerra sem precedentes, depois uma segunda guerra, muitas revoluções, muita coisa sendo articulada contra a nossa própria iniciativa da espiritualidade e da espiritualização, né? O vencer da luz significa que nós teremos um ambiente mais adequado a isso. Agora, o que existe hoje e é reconhecido, inclusive, pelos mensageiros de luz, é a necessidade de nós sairmos dessa terceira dimensão passada, né? Desses, vou chamar até assim, de traumas, né? Essas marcas do passado, para uma nova ideia de uma nova humanidade, né? De uma humanidade realmente voltada para todos e por todos, né? O que deve se prestar atenção também, né, que a vitória da luz significa que o governo profundo foi vencido, está efetivamente sendo retirado do planeta. Entretanto, o governo profundo, que aqui eu vou usar essa palavra que ainda não está proibida, mas ela é traduzida de outras formas, né, para quem já acompanha já sabe do que eu estou falando. Retirar o governo profundo, o governo escuro, não significa que não vai permanecer pessoas ambiciosas e pessoas que ainda farão uso do poder de forma arbitrária. Isso ainda vai ter um período. Os próprios mensageiros da luz já dizem que essas pessoas estão sob observação e controle e que não vão obter sucesso, mas elas vão procurar, né, elas vão forçar essa situação. Por quê? Porque são pessoas, né, consciencialmente ainda dentro da caixa de uma matrix antiga, né, de uma matrix que não foi entendida. São pessoas que fazem parte de uma ideia de que a pobreza, né, é necessária para que a gente manipule as pessoas, né, as doenças e tudo mais que a gente viu acontecer e ainda está vendo, está passando por um processo muito característico, né, dessa coisa de dominação, de controle, né, e de medo e tudo mais. Então, as pessoas precisam ter isso bastante claro, né, venceu a luz e abriu-se grandes oportunidades e nós vamos ter que se dar esse trabalho. E não sermos ingênuos de pensar que também pessoas ainda, por ambição, por questões humanas, né, do ego, não vão procurar ainda cercar a liberdade, a nossa liberdade, ou as nossas riquezas, nos expropriar de alguma forma e tudo mais. Isso ainda terá um período que nós vamos ter que trabalhar com isso e ficar muito atentos a isso, né?
principalmente quando a gente vai escolher quem vai fazer alguma coisa por nós, como a gente tem feito, e parece que não tem feito bem feito, né? Porque tem muita coisa acontecendo totalmente contrária ao que um ser humano mediano, vou chamar no bom sentido, né, deseja, né, dos seus líderes. Mas, enfim, a falar da vitória da luz é também estar atento a isso, né, chamar as pessoas para ficarem atentas a isso. Ter muita lucidez, né? Lucidez significa esse momento de luz interna para saber avaliar o falso do verdadeiro, né? Ter Iluminação, essa né? condição de enxergar, né, Walter? Verdade. Saber o que é falso, do que é real, do que não é real. Então, a gente tem que estar muito plugado. O Walter está completamente correto. Walter, quando recebemos a ideia de Vitória da Luz, por que há tantas pessoas se sentindo angustiadas ainda, com medos, com sentimentos de falta, distúrbios afetivos, cansaço, exaurimento e até mesmo depressão? Por que está acontecendo isso ainda? Então, isso repetidamente, não somos nós aqui também nas nossas lives, só que falamos isso todos aqueles que trazem as mensagens convidando as pessoas, né, a participar desse processo já passaram essas informações, mas é sempre importante repetir. As pessoas que estão passando por processos que efetivamente não se explicam, né, porque muita coisa que se sente hoje, dores físicas, mal-estar, né, oscilação da pressão, às vezes tem pessoas que sentem ondas de calor e não tem nada a ver com ciclos da vida, né, sentem mesmo, e depois, de repente, isso muda tudo. Essas passagens, o que se tem é o que a gente está resistindo à entrada das vibrações de quarta e quinta dimensão. Nós estamos nos segurando em terceira dimensão, por isso que nós estamos sofrendo esse tipo de reação. A lista que você passou não é específica. Quem vos fala passa por isso, com toda certeza. Então, eu não estou dizendo aqui, apontando ninguém ou escolhendo alguém para dizer que está passando por isso, porque isso 100% da humanidade está enfrentando. Óbvio que cada um de nós, daquilo que a gente se esforça e que tem consciência disso, pode trabalhar isso, muitas vezes sem medicação, muitas vezes sem um certo desespero, sem procurar ajuda artificial para tratar isso, e aí eu não preciso nem explicar qual que é a ajuda artificial para isso, né? Sim. Porque a gente já sabe o que se usa, né? Quando você está perturbado, quando você está com dores, né? Então a pessoa toma certas receitas e tal, e tudo isso atrapalha seu processo de abertura consciencial. Você saber, primeiro, ter a consciência disso. Então, você sabe, você está num processo de um mal-estar, seja uma dor de cabeça, seja a dor de cabeça atrás do nariz, em cima do palato da boca, ou conhecido popularmente como céu da boca, é o despertar da pineal. Sim. Eu, particularmente, tenho essas dores assim, tem dias que parece que a tampa da cabeça vai explodir. E não é enxaqueca, não é problema físico, não adianta eu procurar um médico, né? Eu preciso entender o processo, eu preciso usar coisas naturais que amenizam isso, que são os chás, as ervas, o vinagre de maçã, as coisas que a gente utiliza, que não agride ao nosso físico, pelo contrário, ele se beneficia e tendo a consciência disso, isso se esvai, isso passa. Assim como as dores físicas e tudo mais. Estados de tristeza e depressão também tem uma profunda ligação com a não aceitação dessa mudança. É ficar na Matrix 3D. E isso afeta 100% da humanidade. Não tem uma pessoa hoje no planeta Terra que seja um ser humano igual a nós. Claro que deve ter seres humanos ainda diferentes, né? Com um estágio mais avançado, mas os seres humanos, como nós aqui, todos estão passando por isso. É um processo que afeta 100%. E a nossa resistência ainda na matriz 3D. Claro que você sabendo disso, mas eu continuo tendo isso, mas você tendo consciência disso, lidando com isso de forma verdadeira para si, você vai ver que paulatinamente isso vai se esvaindo, isso vai diminuindo. Quando você tiver, você vai conseguir lidar melhor com isso, mas isso é a realidade dessa mudança consciencial, que é a vitória da luz que a gente está falando, né? A vitória
do 4D, da quinta dimensão, e lidar com isso agora é um desafio que é uma adaptação nossa aqui, né, atual. Correto. Ô, Walter, eu vou fazer uma pergunta aqui de um internauta. Ele quer saber sobre a questão do Trump não ter ganhado a eleição, né, ter ganho a eleição, e o que vai ocorrer com nós brasileiros. Tem muita gente perguntando isso, mandando no chat aí essas perguntas, sobre a questão do que está acontecendo nos Estados Unidos, e se é a vitória da luz, por que o Trump não está lá, e o que você vê em torno de tudo isso que está acontecendo? Bom, de acordo com os acontecimentos, a gente ainda não tem uma palavra final nisso. Eu assisti um pronunciamento do Trump que ele admite a passagem, a transferência do governo no dia 20, se não me engano, 21, 20, por aí, de janeiro, para esse outro candidato que venceu a eleição. Ele fala isso, mas é um entendimento pessoal meu, não estou aqui colocando nenhum tipo de situação que não seja minha opinião. É uma obrigação pessoal dele como presidente de apaziguar. Inclusive, nessa colocação, ele diz que foi contra aquela invasão no dia 6 do Capitólio, aquela manifestação, o que gerou violência, ele foi tudo contra isso, apesar de que efetivamente foi constatado que a grande massa era em torno, né, de exigir que se reconhecesse, né, a vitória dele como para presidente reeleito. Então, ele colocou isso porque é a obrigação dele como um líder de um dos maiores países do mundo, e, inclusive, de apaziguar ânimos. Entretanto, isso foi falado, eu falei, eu comentei, não fiz uma live sobre isso, mas comentei, lembro que comentei, se eu não me engano, em novembro ou dezembro do ano passado, que está previsto, no dia 20 de janeiro, uma revolução civil nos Estados Unidos. Está previsto, está escrito que vai acontecer uma revolução civil. Inclusive, em dezembro, eu fiz uma colocação que, de acordo com as mudanças planetárias do dia 21, isso poderia ser amenizado. Mas eu acho que não será o que a gente está vendo. Então, não querendo ser aqui um profeta, nem profetizar nada, mas está escrito que isso pode acontecer, no dia 20 de janeiro pode haver uma revolução civil severa, complicada nos Estados Unidos, porque ainda esse assunto não se encerrou. Ainda não se encerrou definitivamente. O que a gente sabe, e isso não só pela questão planetária, pela questão política do que nós somos aqui no planeta, nós sabemos que existe um planejamento que envolveu o governo do Trump, praticamente dos 2 últimos anos do governo dele, envolveu, e que fazia parte de todo um planejamento global de mudança. Então, isso teria que ter uma necessidade de continuidade. Agora, nós esperamos porque a lógica indica algumas coisas, né? Algumas coisas acontecer. De repente, é necessário que Walter? Olha, que interessante, né? A gente falando desse assunto sempre, né, dá um tilt, né? Como dizia na minha época, quando o pessoal brincava com fliperama, né? Walter, você está aí? Acredito que o Walter já entre, o pessoal tem um pouquinho de paciência, porque como ele está em Embu, está chovendo muito por lá, vamos ver se a gente consegue essa conexão para a gente terminar esse assunto, né? É bastante interessante. E nós estamos aí no olho do furacão, né, nesse momento, do meu ponto de vista. Acho que é um momento assim bastante interessante da humanidade e que muitas coisas estão para acontecer, não é? Será que o Walter entre novamente?
para conseguir falar conosco nessa. Eu estive também depois conversando com algumas pessoas que estão ligadas aí, né? E eles estão questionando muito o que está acontecendo, porque também penso dessa mesma forma, que algo está por vir, né? Nós estamos aguardando uma certa ansiedade que, na realidade, tudo depende muito mais da humanidade aceitar determinadas coisas do que ficarmos passivos diante do dragão aí, né? Walter está retornando, pessoal. Voltamos, deu um Caiu pico aí, de luz. Walter? Deu um pico de luz aqui, ele cai, aí cai a internet até ela recarregar. Interessante, Estamos de né? volta. Posso Então, nesse continuar? momento, você... Sim, pode falar. Continua, por favor. Então, o que ocorre em relação à transição, à transferência de governo nos Estados Unidos, ainda não é uma resposta definitiva para todos, né? Não podemos dizer que as coisas ficarão do jeito que estão, ou serão do jeito que estão divulgando, já divulgaram anteriormente, e foi visto que não procedia, né, a forma que eles estavam informando, dizendo. Agora, se o presidente Trump não governar os Estados Unidos no próximo período, o Brasil vai estar muito, vamos dizer assim, desamparado sob o ponto de vista do seu progresso que a gente adquiriu nos últimos tempos, porque as linhas, né, de atuação política, elas vão enfraquecer demais o que a gente está tentando reconstruir aqui no Brasil. E quando eu falo a gente, as pessoas de bem, as pessoas que querem esse país como um país do trabalho, da família, dos valores, né? Então, isso é bastante complicado. Nós vamos ter que trabalhar muito para segurar o nosso próprio governo aqui, dentro de uma hegemonia e de um respeito que a gente precisa aqui. Ok, Walter. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para você, que eu estou com um monte de perguntas. Essa impressão humana da realidade atual em relação ao despertar da intuição e da sensibilidade, você pode falar alguma coisa sobre isso, Walter? Então, gente, isso é muito importante. Eu conheço várias pessoas e me sinto grato por isso, por conhecer pessoas assim, estar acontecendo assim, que estão tendo simplesmente o despertar da sua intuição, da sua sensibilidade. Agora, uma coisa que a gente precisa realmente falar para todos aqui que estão passando por esse processo: não tentem se medicar, não tentem reprimir isso, não tentem usar isso como se fosse uma doença, como se fosse um problema. Uma das coisas que perturba muito, e aí, infelizmente, a gente precisa ter muita força, é a sensibilidade. Quanto mais você fica sensível aos processos vibracionais, mais você precisa ter consciência disso e saber lidar com isso. Porque senão, num passado não muito distante, iria acontecer o que já aconteceu com certas pessoas, a pessoa pirar, né? A pessoa não lida com a percepção daquela energia pesada, ela não lida com a verdade. Por quê? Essa sensibilidade e essa intuição é justamente a abertura desse portal da verdade. Então, hoje, você consegue saber se a pessoa é honesta com você ou não. Você consegue saber se a pessoa é verdadeira, se ela é sincera, se ela não está sendo cínica, hipócrita ou qualquer coisa assim. Por isso que a gente vê tanta manifestação na internet referente às pessoas públicas, que quando elas se manifestam, estão mentindo, as pessoas não têm mais, não é questão de falta de senso ou de respeito, coisa e tal, mas as pessoas não toleram mais ver o outro ali, que tem que passar uma mensagem importante para nós, mentindo, né? Dizendo que, porque eu vou fazer isso, eu fui lá para passear lá não sei aonde, ia dar palestra em faculdade, entre o dia 25 de dezembro e 1º de janeiro. Quem é que consegue ouvir isso e ficar calado em paz? É ridículo, né? É ridículo, então, isso são coisas. E as pessoas, principalmente as pessoas que gostam de manipular, não aprenderam ainda que não dá mais.
Você não manipula nem a pessoa mais simples, aquela pessoa mais, até que pode ser analfabeta, como você não manipula mais o cara que está mais plugado, que está mais letrado, que está mais... que não tem mais espaço para isso. Então, essa sensibilidade, ela precisa ser percebida e usada da melhor forma possível. Obviamente que tem pessoas, inclusive, que se tornam agressivas, acabam agredindo o outro ou a outra, né? Isso vem acontecendo nos relacionamentos, porque as pessoas também não simulam mais, né? Se a pessoa não é sincera com você, você percebe isso muito fácil. E tem gente que ainda insiste em achar que pode usar o outro ou a outra, né? Ou num relacionamento de casais, ou num relacionamento de amizades. As amizades, então, nem se fale. Hoje, a amizade é uma coisa que está sendo super questionada por todos. Por todos. Você pensar em ter amigos hoje é uma coisa, assim, bastante... Não só pela pandemia, que nos afastou muito, mas pelo aspecto, realmente, de quem você é. Se você não conseguir ser autêntico, né? E lidar também com os seus defeitos, porque a sua autenticidade vai fazer as pessoas te cobrarem posturas também, né? Claro. Eu faço parte de um grupo que diuturnamente, assim, aponta, vou chamar assim, né? Vou chamar assim, não sei se esse é o nome, mas aponta os meus defeitos. E eu tenho que lidar com isso, porque eu também tenho, né? Todo mundo tem. Verdade. E isso faz parte dessa sensibilidade. A intuição nem se falha. A intuição é aquilo que você já faz. Você nem precisou de palavras, gestos ou atitudes ou cenas para você já estar percebendo um processo. E isso está muito forte para muitas pessoas, principalmente a mulher, porque a mulher é muito mais sensível. Falar de sensibilidade e intuição é o carro-chefe que comanda a espiritualidade presente aqui da mulher no planeta, né? E o homem está entrando para esse ritmo também. O homem está, como convidado a fazer parte disso, está despertando no homem também, né? E tudo mais. Então, na verdade, são ferramentas que nós temos, que estavam apagadas, né? Como o trabalho feito em quarta dimensão, um trabalho milenar feito pelos arcontes, né? Por aqueles seres, né, que se incumbiram de apagar a nossa memória, nossos arquivos akáshicos, todos eles foram, né, já designados para outras orbes, para outros trabalhos em outros lugares. Então, agora, a gente vai ter a tendência de você viver efetivamente a sua realidade, né? E até uma realidade do passado. Nós vamos tem pessoas que já estão tendo contato até com realidades do passado, né? Fazendo viagens astrais, fazendo processo de hipnose guiada, e isso tudo vem desse despertar, dessa sensibilidade e dessa intuição que é própria de todos nós, e agora está se aflorando. Voltando a fazer uma pergunta que está dentro desse assunto que está vindo aqui. Quando se diz vitória da luz, significa que uma parte da humanidade, de forma ressonante, né, vai mudar o panorama do planeta Terra e vai derrubar esses que servem às sombras, ao governo negativo, e vão conseguir trazer uma mudança realmente de paradigma para melhor para o nosso planeta? A sua pergunta combina com uma indagação que me fizeram, um questionamento bastante pertinente a isso, e explora bastante essa sua pergunta, que é o livre-arbítrio, né? Porque me fizeram a seguinte pergunta, que é bastante interessante, né? E combina com o que você está perguntando. Se o ser humano tem o livre-arbítrio, como é que nós vamos trabalhar uma consciência maior, de quarta e quinta dimensão, se nós vamos continuar lidando com a vontade individual de cada um, né? Como é que eu vou querer um ser espiritualizado se no interior dele ainda não despertou o suficiente, ele tem a vontade materializada, a vontade do ego, né? Como é que a gente lida com isso? Veja, isso para mim é bastante claro, porque eu sempre agi dessa forma na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você vê seres ao seu lado agindo de uma forma iluminada, mais você vai querer saber o porquê disso. Então, os mensageiros da luz,
que nos falam muito sobre isso, eles não se preocupam com esse processo de transição e mudança. Por quê? Porque no entendimento que eles passam, e que é uma realidade, que até agora eles não falharam em tudo que eles disseram, as pessoas vão começar a adotar processos de abertura consciencial por si mesmo. Então, isso vai fazer parte da sua vontade, do seu livre-arbítrio. E aqueles que estiverem distantes, ou eles vão se obrigar a se isolar, né? E num processo realmente de alteração da egrégora planetária, eles vão ser levados daqui. Mas enquanto encarnados na presença consciente, né, da mente, dessa presença física nossa, a tendência é fazer com que o comportamento de né, conduza a todos, ou a muitos, sim, dentro dessa questão consciencial. Por que eu falo que eu sempre fiz isso? Porque eu, desde criança, quando eu via uma pessoa que eu admirava a atitude, eu procurava pesquisar quem ela era e ir atrás para seguir o exemplo daquela pessoa. Eu sempre fiz isso na minha vida, na família. Eu escolhi as pessoas que eu admirava para saber por que elas tinham sucesso, por que elas eram inteligentes, por que elas tinham boas ideias, e eu ia atrás para ver como é que isso se processava. Na escola, a mesma coisa, né? Tem muita gente que vai para grupos como escola e tudo mais, e escolhe os alterados lá, um mau exemplo. E eu procurava ver quem era inteligente, quem tirava nota alta, e eu ficava na cola, até desde a faculdade depois, eu fazia isso, e faço até hoje. Né? Nos grupos que eu pertenço, eu observo muito as pessoas de valor, as pessoas que mostram resultados. E isso é mais ou menos o processo de ascensão consciencial da massa. Né? Então, mesmo dentro do livre-arbítrio, da sua liberdade de escolha, a tendência vai ser que a escolha seja, para todos, né, de uma abertura consciencial e de um processo realmente de elevação vibracional para a gente atingir, na coletividade, né, não só no planeta, no universo, mas em nós, né, essa vibração mais elevada, essa espiritualidade que a gente precisa aqui para crescer no planeta. Olha que maravilha, hein? Maravilha, Walter. Walter, o que significa o ponto zero na escalada consciencial? Vamos lá, Walter. Aí eu falo até do nosso nome do nosso programa. Ponto zero na escalada consciencial, eu vou começar bem simples, para o pessoal pegar o sentido da coisa, porque isso é bastante amplo, né? Falar desse ponto zero consciencial, mas de forma muito simples. Se você atingir o ponto zero consciencial, você entra no estado de paz. Você se pacifica dentro de si. Por quê? O ponto zero, e mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso também, um pouco mais, é quando você lida na escala de tempo com a sua realidade do eu sou. E você vive o que é. Você não está no passado e você não está no futuro. Você está no seu eu. Eu sou. Eu faço. Eu vivo. No processo de mudança consciencial, agora, neste momento, para a escola de todos nós, é lidar com esse processo do ponto zero. Quando o tempo para você for o presente, você para de ficar angustiado, você elimina a depressão, você elimina o medo, você elimina os elementos emocionais que nos corrompem no sentido de você ter um progresso, de você poder pensar grande no sentido, né, da expansão, não grande da megalomania, ou não é esse grande, é um grande de expansão, de você poder assimilar a verdade, né, e ela ser, né, sua. A verdade tem que ser nossa, dentro de nós, não a nossa verdade, que é um discurso aí que se tem, cada um tem a sua verdade. Isso é discurso filosófico para ficar até altas horas da noite tomando cafezinho e outras coisas e falando sobre isso. Não é isso, né? O eu sou, né, daquilo que você realiza, daquilo que você faz. E quando você faz pelo tempo zero, quando você faz pelo agora, você elimina a angústia, porque você não fica esperando o que vem. E também não se deprime com o que já passou, que é o passado.
né? Então, neste momento de transição, não estou falando para os nossos ouvintes aqui, queridos e queridas, que nós não vamos lidar com o passado e com o futuro num andar breve aí para frente em quinta dimensão. Nós vamos lidar isso conscientemente. Só que neste momento de transição, onde a gente acorda de um sono consciencial para um outro processo, você precisa analisar com muita seriedade o ponto zero, que é o ponto onde você é e você faz. E você não fica esperando o futuro e nem fica preso ao que você foi ou o que aconteceu no passado. Porque o nosso arquivo akáshico, o nosso passado, ele vai ser muito útil em breve para criar elementos de conhecimento que a gente hoje não pode usar. Você só usa o conhecimento e a experiência que você teve nessa vida, mas você, né, é um eterno desde a sua mônada. Você tem muita história para contar, ser contada ou ser não revivida, mas sentida, no sentido de você aproveitar as suas experiências, né, anteriores. E aí, quando a gente fala do ponto zero, é você eliminar esse, porque justamente trabalhar espaço-tempo como nós trabalhamos, nos colocam nesse conflito pessoal. Então, é bastante importante o pessoal olhar isso com bastante carinho e aproveitar o nome do programa, né, que chama atenção para isso, né, o ponto zero, e o ponto zero é exatamente isso, é onde você vai se encontrar, né, você com você, no seu processo, e aí com as suas respostas estão as respostas verdadeiras, quando a verdade entra em você. Verdade, olha que legal, hein? Walter, por que a coragem hoje recebeu outra roupagem? Não lutamos mais como heróis de guerra, mas enfrentamos desafios que invadem nosso ser e nosso território psíquico. O que é de fato ser corajoso hoje? Então, a coragem hoje, ela deve ser entendida, ou é importante ser entendida, da seguinte forma: o ser corajoso é aquele que procura a verdade e procura, nesta verdade, a responsabilidade sobre aquilo que ele aceita como algo para si. Ou seja, você não depende do que alguém está falando, você não depende de mídias, e a gente sabe o quanto elas estão difíceis e perniciosas, né, com as informações. Você não depende de líderes, você não depende de líderes religiosos, políticos, sociais, filósofos, livros. Me pedem muito, 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 muito. Isso é rotineiro nos e-mails de comunicação, amigos também fazem isso. Você fala de tantas essas coisas, que livro que eu posso ler sobre isso? E eu sempre explico que, né, o que se fala aqui hoje não está escrito em livros. Por quê? Porque a assunção de uma responsabilidade pelo aquilo que o ser comum chama de acreditar, eu não gosto de usar essa palavra e não uso, porque para mim não é um processo de acreditar, é um processo que eu assimilei e é verdade para mim, simplesmente é, né? Mas as pessoas comuns chamam de acreditar. Então, você se responsabilizar pelas coisas que você está aceitando no mundo. E isso é muito importante. A massa, a grande massa, não pode nem ouvir falar disso. Ela foge disso. Ela quer que alguém diga o que ela tem que pensar. Ela quer que alguém diga, que ensine ela a pensar ou pense no lugar dela. E isso é muito, muito complicado num processo de transição, como nós estamos passando em transição planetária. Quem espera que o outro diga o que ele tem que pensar, ele realmente está num processo bastante rudimentar sob o ponto de vista consciencial. Verdade. Então, ser corajoso hoje é falar o que nós estamos falando aqui agora, assumir. Depois ser questionado, falar, de onde você tirou isso? E você tem que saber explicar para a pessoa de onde a gente tira tudo isso. Sendo verdadeiro. Porque o que nós estamos fazendo aqui agora é um exemplo de processo de coragem. Não a coragem heróica das guerras, mas a coragem de você dizer coisas que você não encontra escrito em lugar nenhum e que você não vai encontrar em outro lugar nenhum escrito ou dito. Isso é muito complicado.
Porque se você não tiver muita firmeza e certeza da verdade que você está buscando, vamos dizer assim, é desmerecido, você é desrespeitado. E as pessoas precisam procurar essa verdade em si e saber que elas estão dentro disso e que não dependem das falas dos outros. Mas isso é uma atitude de coragem. Se eu não tiver coragem de fazer isso, eu vou sempre ficar dependendo da cordinha, arrastando atrás de alguém que está dizendo o que eu tenho que pensar, ou do livro que eu tenho que ler. Verdade. Ou do site que eu tenho que consultar. Claro que o Walter aqui, quando ele fala, ele escuta centenas de pessoas sobre esses assuntos, centenas. Só que eu não sigo ninguém, eu não tenho nenhum tipo de vínculo assim, eu sou seguidor do X, do site, ou do líder disso, ou daquele que fala, não. Eu recolho as informações, que são informações de mais de 20 anos, você sabe, você, Ângela, sabe, do nosso trabalho, você muito mais do que eu. Se eu faço isso há 20, você faz há muito mais. E durante 20 anos, a gente deu a cara a tapa, estudou esses assuntos, falou sobre esses assuntos, muitas vezes foi por alguns, ainda bem que poucos, muito poucos, mas a gente chegou a ser ridicularizado. Mas o que significa isso? Isso é a coragem de você falar. E tudo que a gente disse até hoje, ou estudou, está acontecendo, está se materializando. Tanto que hoje a gente tem toda a tranquilidade no mundo de gravar uma live como a gente está fazendo agora e saber que o que a gente está falando é verdade. É isso aí. E não precisou livro, não precisou nenhum tipo de guia, né? Uma coisa que eu acho legal, a gente mesmo faz a nossa autopesquisa, né? Então a gente não vai. Eu não sou de acreditar em nada. Tudo que eu falar é porque eu experienciei em mim, eu tenho certeza que você também, né? Até porque nós fizemos curso de psicanálise, mas a gente introjetou isso de tal forma nas nossas vidas, porque a gente sabe que a evolução é uma coisa muito particular de cada um. Cada um tem uma forma de evoluir. Eu não quero evoluir pela dor, e você também não. A gente prefere evoluir pelo conhecimento, né? Pela claridade, pela desmistificação dos fatos. Isso que é bacana. Uma coisa que o Walter falou, e é essencial, e eu só quero falar uma coisa: a maior coragem é não ter medo da verdade, inclusive da verdade do que somos nós, encarar nossas sombras, que elas podem ser um alicerce para a nossa luz, entendeu? Eu acho que é bacana a gente saber que a gente tem essa dualidade, porque a gente vive no mundo de dualidade, mas é como o Walter falou, você tem que ter coragem para fazer essa viagem interna e essa viagem de pesquisar, de fazer autopesquisa mesmo, não acreditar em tudo, pesquisar e não ser realmente um seguidor do nada, né? Os seguidores, no meu ponto de vista, pelo que eu tenho visto nesses 35 anos de pesquisa, eles são arrastados. E quando é que nem o caso do João de Deus, que eu estive pessoalmente lá em Abadiânia há muitos anos atrás, Walter. Quando você vê, eu vi coisas muito diferentes lá. Mas eu também senti uma energia pesada quando eu estive lá, sabe? Então, o que a gente percebe é que aqueles seguidores ficaram perdidos quando aquele líder, aquele pseudo-líder, né, caiu, porque ninguém, na verdade, conhecia exatamente quem era ele. Nem ele conhecia quem era ele. Na verdade, essa força negativa aí, para quem trabalha para o lado escuro, né, da luz, que não quer trabalhar de um lado mais consciente, ela dá asas para a pessoa voar, Walter. A gente vê claramente, ela dá bastante asa. A pessoa vai voando, vira líder, tem milhões de seguidores, e daqui a pouco, essa própria força negativa derruba, entendeu? Sim. Porque, assim, eles dão asa para derrubar bastante a pessoa. Se você for hoje em Abadiânia, por exemplo, né, um cara que falava de espiritualidade, falava de kardecismo, atrás dele tinha um quadro de uma santa lá, que ele sentava como se fosse um rei num trono lá, Então você vê que era tudo uma mistificação, porque nem ele acreditava no que ele estava dizendo. Então, na realidade, ele foi engolido por essa força do ego, né? Essa força de não querer ver as coisas como são, porque, no meu ponto de vista, ele é um doente, né? Um doente pernicioso, maldoso, porque a maldade, no ponto de vista, é uma doença, é uma negação à nossa luz, que é a nossa saúde, né? Então, o que o Walter está falando é muito sério. A maior coragem é não ter medo da verdade, principalmente da nossa verdade, né, Walter? Saber o quanto nós somos pequenos para entender ainda o quanto podemos ser grandes, né?
Quando eu digo grandes, não é no sentido egóico da coisa, mas grande em essência, né? É isso, Sim, Walter? é isso mesmo. Porque as coragens heróicas das grandes guerras, elas já se foram e não servem mais, não tem mais lugar para Claro. isso. Se você não tiver uma coragem pessoal de assumir o seu processo, você é um perdido, porque você não vai conquistar território nenhum. Tudo isso que eu estou falando em metáforas, né? Mas você não Sim. vai conquistar território nenhum, você não vai fazer parte de exércitos, você não vai fazer parte de grupos, não vai tirar vantagem com isso, né? Porque isso não faz mais parte da nossa realidade. Então, a coragem heróica hoje é bem o que você está dizendo aí, Ângela, é você aceitar a verdade e lidar com ela, É né? verdade. E fugir da alienação, da autoalienação, fugir dos processos, né, que a gente usa de fuga, né? Alguns com vícios, ou alguns sei lá, com coisas que nos distraem. Claro que todo mundo gosta de relaxar, todo mundo gosta de assistir um filme, todo mundo tem o seu momento, mas tem que ficar atento que não pode, né, apagar, né, o seu senso de verdade com coisas feitas que é justamente para você fugir disso. Então, a coragem é Walter, isso. Por nós isso que ela estamos nos mudou de nossos roupagem. minutos finais aqui, 45 minutos já. Faltou um monte de perguntas. Te convido sexta-feira para a gente continuar esse papo maravilhoso. E eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu sei que sexta-feira nós vamos ter muito mais perguntas, porque cada vez que eu coloco o teu post, vem assim, 400, 500 perguntas no meu e-mail, entendeu? Então, eu queria que você deixasse sua mensagem final, porque daqui a pouco nós vai estar entrando outro programa aí. Gratidão pela presença, meu querido amigo. Você está timbrado aqui no meu coração, Sepultura dentro, eternidade afora. E eu gostaria que você deixasse sua mensagem final para esse começo de ano, né? Bom, faço minhas suas palavras. Eu sou imensamente grato. A gente começa logo o ano de uma forma maravilhosa, linda, né? Essa oportunidade que a gente tem aqui de falar para as pessoas e falar juntos, né? Porque você é minha irmã de jornada, você é a minha irmã de espiritualidade, de crescimento, de passagem nessas dimensões que a gente está entrando aqui. E se a luz venceu, ela venceu de verdade. Isso é um fato. Isso não é uma retórica, não é conversa, não é marketing, não é, isso é uma realidade bastante bonita e isso abre, né, oportunidades imensas para nós que nós temos que aproveitar. Então, assim, hoje todos do planeta estão convidados a isso. Não tem grau, não tem escala social, não tem escala racial, não tem separação nenhuma. Todos estão convidados a participar dessa vitória e fazer parte do que ela trouxe para nós aqui. Mas é um trabalho que tem que ser feito e não pode se iludir também, para depois não chegar aí num futuro próximo e falar, não, tudo que falou não mudou nada, continua igual. Né? Se a pessoa não mudou, não vai mudar nada mesmo. Então, eu deixo a mensagem de bem-vindos à Vitória da Luz, a 2021, e muito obrigado à TV Galáctica. Gratidão. E sexta estamos de novo aí. Gratidão, Walter. Você está timbrado no meu coração. Um beijo ao pessoal da TV Galáctica, a todos que nos assistem. E até a próxima sexta-feira com o Walter Trevitz, outros temas, mas continuação desses também, que faltou muitos questionamentos aí. Beijo no coração de todos vocês. Obrigada, Walter. Gratidão, beijo, Obrigado. querido. Até logo.